e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Eu inicio o vídeo de hoje com essa passagem que está em Gálatas 6, versículo 9, onde Paulo ele demonstra para a gente que temos que ter de bom ânimo, temos que confiar na lei da semeadura, porque tudo aquilo que a gente planta, um dia nós iremos colher, mas somente se não desanimarmos. Por mais que os dias sejam difíceis, que as circunstâncias digam que não, que todos ao seu redor desacreditem de você, por já ter muito tempo que você não frutifica, que você não dá frutos, Deus, ele nunca falha. Deus, ele nunca te desampara. Ele nunca deixa de cumprir e velar pela sua palavra. E é justamente o tema de hoje que eu tenho aqui para vocês. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e, claro, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui agora nesse botão vermelho aqui embaixo. Agora chega de assunto e vamos finalmente entrar no tema de hoje, que vai falar não somente sobre uma mensagem motivacional, mas que vai falar sobre o tempo para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, de sorrir, de plantar, de colher. E se nós não estivermos prontos e maduros na fé para entender que tudo acontece no tempo de Deus, infelizmente, nós nos deixamos levar, porque o mundo, ele jaz do maligno. As pessoas, elas são más. Os comentários, eles nunca vão ser positivos. Eles nunca vão ser motivacionais. Eles vão ser sempre sobre o que está dando errado, sobre o cenário que está por vir e as coisas ruins desse mundo. Não à toa, o que mais vende nos jornais são as notícias ruins, são as coisas que infelizmente nos deixam tristes e é o que mais traz audiência. Então, se a sua vida hoje está para baixo, está triste, está só com notícias ruins, ela é um prato cheio para a sociedade. Ela é um prato cheio para aquele parente, para aquele colega, para aquela pessoa que nunca acreditou em você, mas sempre te criticou. Sempre que você não estava naquela roda de amigos, ela fazia questão de falar mal de você. Ela fazia questão de deixar notório a sua incapacidade de gerar frutos naquele momento. Não sabendo ela que o dono da lei da semeadura estava preparando algo sobrenatural para a sua vida. Por que eu digo isso com tanta certeza? Porque foi justamente assim que ele fez comigo. Enquanto minha família não acreditava mais, meus colegas que eu chamava de amigos não acreditavam mais, as pessoas ao meu redor não acreditavam mais, Deus, ele tinha um projeto, ele tinha um plano perfeito para a minha vida. E esse plano nada tinha a ver com o que eu achava que eu era. Jornalista. Me formei e dizia com grande alegria e altivez: eu sou um jornalista. Mas na verdade, eu não sou um jornalista. Assim como você não é um médico, você não é um advogado, você não é um publicitário, você não é um cineasta, você é um filho e filha de Deus, um servo e serva de Deus. Você é um escolhido e escolhida de Deus para essa boa e grande obra. É isso que você é. Você é filho. E como filho, você não pode se limitar em uma caixinha que as pessoas te colocam, onde você é o que você se formou, onde você é o que você tem. Para Deus, você não é o que você tem. Para Deus, você não é onde você está. Você está de passagem. E foi assim que ele fez com vários personagens bíblicos. E foi assim que ele fez
de Pedro, não um pescador de peixes, mas um pescador de homens, onde ele ganhou muitas e muitas almas para Deus. E foi assim como ele fez com José. Que se eu te falasse a história de José, antes de ele se tornar governador do Egito, eu garanto que você não iria querer estar na pele de José. Você não iria querer passar pelo processo que José passou antes de colher os frutos que ele colheu quando governador do Egito. Pois é, você pode estar passando pelo seu processo, você pode estar passando pelo seu momento de germinar, pelo seu momento de criar raízes, pelo seu momento de cuidar, de molhar, de tomar sol, de tomar luz, para que no tempo certo você dê os seus frutos. E lembre-se bem, o tempo certo não é o tempo que a sociedade te impõe. Não é o tempo em que as pessoas dizem, você chegou aos 30, agora você tem que ser pai. Você chegou aos 35, agora você tem que estar milionário. Você chegou aos 40, você tem que se aposentar. Não! Você precisa seguir o tempo de Deus, porque é o tempo perfeito para que você não falhe, para que você não coloque os pés sobre as mãos, para que você não simplesmente ache que você chegou no tempo certo, no momento certo, por conta de suas forças, porque nós somos muito limitados, nós somos pequeninos. Você já experimentou olhar de cima para ver como as pessoas se tornam pequenas? Você já experimentou voar de avião e ver quão pequenos são esses grandes prédios que a gente passa? Pois é, Deus ele é muito, mas muito maior do que tudo isso. E quando nós, meros mortais, nos colocamos na posição de sábios, de inteligentes, de gênios, nós deixamos de contar com aquele que é o nosso Criador, que tem um manual de cada detalhe e característica do nosso corpo, da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e simplesmente nós, por nosso orgulho e vaidade, caímos num grande buraco da escuridão. É isso mesmo, tanto para você que acredita em Deus, quanto para você que não acredita. Você cai num buraco da escuridão porque simplesmente você faz o que o apóstolo Paulo diz justamente para não fazermos, que é desanimarmos. Ou seja, não desanime, não desista, porque todo o processo ele gera um resultado. Todo plantio ele gera uma frutificação, uma colheita. E se você planta abacaxi, você nunca vai colher laranjas. E pesquisando um pouco mais sobre como é importante respeitar os tempos e os processos, eu entendi que existem plantas, existem árvores que demoram até 10 anos para dar os frutos. Você que está me assistindo agora, em 1 ano, já começa a achar que Deus não existe. Em 2 anos, começa a seguir outras religiões e acreditar em tudo que as pessoas falam. Em 3 anos, você está afogado em um buraco chamado depressão, em um buraco chamado escuridão, porque simplesmente você não teve de bom ânimo, você não seguiu o que o apóstolo Paulo falou, que é seguir plantando com a certeza de que você irá colher o bem, com a certeza de que Deus irá ser por você e Ele não desistirá de você nesse processo, assim como Ele não desistiu de Abraão quando Ele mandou Abraão sair da parentela dele para a terra prometida, assim como Ele não desistiu de Josué liderando aquele povo que só reclamava e murmurava, assim como Ele não desistiu de José
quando ele estava preso, encarcerado, esperando por um milagre. José do Egito, ele estava simplesmente em um lugar em que ninguém conseguia o ver como um governador do Egito. Mas Deus, com tamanha grandeza e soberania, ele já via José como o rei do Egito. Ele já via aquele homem como um grande homem que seria lembrado até os dias de hoje. Então, acalma o seu coração. Eu tenho algo da parte de Deus para você hoje. Se você quer ser o próximo José, você precisa estar pronto e preparado para ser expulso pelos irmãos, pelas pessoas que você acha que te ama, pelas pessoas que acham que você é uma pessoa ruim, uma pessoa má. Mas não, você só tem grandes sonhos. E grandes sonhos, eles só podem ser contados para as pessoas que vão gozar desses planos junto com você. Nunca conte os seus sonhos para pessoas que não irão fazer parte dele. Nunca conte o que você está plantando para as pessoas que não vão comer e sentar à mesa com você. Sabe por quê? Essas pessoas, mesmo que inconscientemente, elas vão torcer para dar errado. Infelizmente, o ser humano é mau. Infelizmente, a carne do ser humano, ela é perversa, ela é má. E se você não estiver em espírito e em verdade, você nunca vai se alegrar com a vitória do outro. Você nunca vai se alegrar com a vitória do seu irmão, mesmo que você não esteja lá para gozar dessa tal alegria, dessa tal prosperidade que o seu irmão está conquistando. Então, a partir de hoje, foque no processo, foque no plantio, foque em fazer o bem. Sabe por quê? Deus, ele sonda todos os corações e ele nesse momento está sondando o seu coração e ele está te separando como um dia ele me separou e ele está expulsando minha parentela e as pessoas que um dia podem e irão atrapalhar o seu processo. Sabe por quê? No momento em que você clamar por socorro, o único que vai estar lá para te ajudar é o Senhor. Vai ter um momento que é você e Deus. Vai ter um momento que você não vai ter esposa, você não vai ter mãe, você não vai ter pai, você não vai ter amigo. Sabe por quê? Assim como uma largata que está no casulo, para depois poder voar, precisa ficar no escuro, precisa passar pelo processo dela, você irá passar pelo seu. E nesse processo é você e Deus e mais ninguém. Essa reflexão, essa mensagem que eu tenho para trazer para você. E lembre-se, o ano está acabando, mas a sua vida, para Deus, ela não acabou ainda. Existe um plano perfeito para a sua vida. Só não desista dela. Sabe por quê? O plano do inimigo é matar, roubar e destruir. E o plano de Deus é que você frutifique e abençoe outras pessoas. Tamo junto, generais!